Você já se perguntou como começou a maior história de todos os tempos? E se eu te dissesse que no momento em que todos acreditavam que Deus estava em silêncio, ele já preparava o maior milagre de todos? E é aqui que começa o Novo Testamento. Uma idosa estéril e uma jovem virgem. Duas mulheres improváveis, mas escolhidas pelo Senhor para carregar o início de um plano que mudaria para sempre a humanidade. Esta é a história de Isabel e Maria. Durante séculos, parecia que o céu estava em silêncio. 400 anos se passaram desde que um profeta havia falado em nome de Deus. 4 séculos sem uma nova visão, sem uma nova palavra direta, sem um mensageiro levantado para o povo. O último profeta havia sido Malaquias. E, a partir dele, silêncio. Silêncio profundo, silêncio doloroso. O povo de Israel se lembrava das promessas. Lia as Escrituras, recitava os Salmos, mas nada de novo vinha do céu. Esse período ficou conhecido como o período do silêncio. Imagine, geração após geração nascendo, vivendo e morrendo, sem ouvir nada novo de Deus. Avós contando aos netos as mesmas histórias que ouviram de seus pais. Crianças crescendo sem conhecer um profeta vivo. E o povo, entre a fé e o cansaço, repetindo as antigas promessas como quem segura uma corda gasta para não se afogar. Alguns continuavam firmes, agarrados ao que Deus havia dito no passado. Eles recitavam as palavras dos profetas, se lembravam das promessas do Messias, mas outros, cansados de esperar, já haviam desistido. O coração deles dizia, se Deus não falou por tanto tempo, talvez ele não fale mais. Talvez a promessa nunca se cumpra. E talvez você entenda esse sentimento. Já viveu uma fase assim, em que parece que o céu se fechou? Você ora, pede, suplica, mas o silêncio parece ser a única resposta. Pois era assim que Israel se sentia, esquecido. Enquanto isso, o mundo ao redor mudava rapidamente. O Império Romano crescia em poder e dominava com mão de ferro. As ruas estavam cheias de soldados armados. Os impostos eram sufocantes, corroendo o pouco que as famílias tinham. O povo de Deus, que um dia viveu dias de glória com o rei Davi, agora estava subjugado. Roma não apenas controlava a terra, controlava também o ritmo da vida. Seus governadores ditavam regras. Seus soldados vigiavam cada movimento. A sombra da opressão estava em toda parte. E, ao mesmo tempo, os líderes religiosos de Israel não tornavam a vida mais fácil. A religião havia se tornado pesada, cheia de tradições, regras e cobranças. O povo simples tentava seguir, mas muitas vezes se sentia esmagado, sem forças. Era como se o peso de Roma e o peso da religião se juntassem sobre os ombros deles. E ainda assim, em meio a tanta opressão, a promessa continuava viva, mesmo que pequena, mesmo que frágil. O Messias viria. Um descendente de Davi restauraria o trono. Um Salvador se levantaria para libertar o povo. Mas quando? Ninguém sabia. Para muitos, o silêncio de Deus já era sinal de esquecimento. Talvez, pensavam eles, a promessa havia se perdido no tempo. Só que o silêncio não era abandono, era preparação. Enquanto os homens acreditavam que nada estava acontecendo, Deus já estava movendo peças invisíveis. Enquanto o povo suspirava em frustração, o céu já estava escrevendo um novo capítulo. É assim também conosco. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes é no silêncio que ele prepara algo maior do que podemos imaginar. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Esse novo capítulo da história não começaria em palácios. Não começaria com reis poderosos, nem com generais vitoriosos. Não começaria em Jerusalém, entre os muros sagrados do templo. Não. Deus escolheria começar em lugares simples, com pessoas aparentemente insignificantes. Corações que ninguém notava, mas que ele já havia separado. O céu estava prestes a romper o silêncio
E quando isso acontecesse, nada seria como antes. A história da salvação entraria em uma nova fase. E você? Está pronto para ouvir como o silêncio se transformou em voz? Como a espera se transformou em promessa viva? Então preste atenção, porque o que parecia o fim, na verdade, era apenas o começo. No meio daquele silêncio de séculos, quando parecia que Deus havia se calado, a Bíblia nos apresenta um casal improvável. Os nomes deles? Zacarias e Isabel. E como eles são descritos? Com palavras raras, quase únicas. A Escritura diz: ambos eram justos diante de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso, por si só, já é impressionante. Pense comigo, em um tempo em que a religião muitas vezes era pesada, cheia de hipocrisia e aparência, a Bíblia testemunha sobre eles com clareza. Eram justos, fiéis, sinceros diante de Deus. Zacarias era sacerdote, parte de uma das 24 divisões que se revezavam no serviço do templo. Um homem íntegro, respeitado entre os seus. Sua vida era dedicada ao serviço sagrado. Ele sabia o peso de cada oração, conhecia o cheiro do incenso, caminhava entre os corredores do templo com reverência. Isabel, sua esposa, também vinha de uma linhagem honrada. Ela era descendente direta de Araão, o primeiro sumo sacerdote. Ou seja, carregava em sua história uma herança respeitável, marcada pela fé de gerações. Tudo isso parecia apontar para um casal abençoado. Mas havia uma ferida aberta que contradizia toda essa honra. Eles não tinham filhos. Na cultura judaica, isso era quase insuportável. Ter filhos era considerado a maior bênção de uma mulher. Era sinal de aprovação divina, de continuidade da família, de esperança para o futuro. E não tê-los era visto como vergonha. Alguns até murmuravam: deve ter rejeitado aquela casa. Isabel já estava idosa e a esperança humana havia se esgotado. Os anos tinham passado e, junto com eles, as lágrimas de tantas orações que pareciam sem resposta. Você consegue imaginar o coração dela? Uma mulher fiel, temente a Deus, mas que carregava nos olhos os olhares de julgamento da vizinhança. Talvez você já tenha ouvido comentários cruéis ou sentido olhares pesados. Isabel os conhecia bem. Talvez alguém cochichasse pelas ruas. Será que Deus a rejeitou? Será que há algum pecado escondido? E Zacarias, um homem que servia a Deus todos os dias, mas que em silêncio via sua esposa chorar sozinha. Ele também tinha perguntas que não ousava falar em voz alta. Quantas vezes ele deve ter dobrado os joelhos e pedido: Senhor, dá-nos um filho. E ainda assim, o silêncio permanecia. Mas repare em um detalhe precioso. A Bíblia faz questão de deixar claro: não havia pecado oculto, não havia culpa secreta. Eles eram fiéis. O silêncio em suas vidas não era rejeição, era preparação. E talvez essa parte da história já fale direto ao seu coração. Quantas vezes você tem servido, orado, feito tudo certo e ainda assim não vê resposta? Quantas vezes já se perguntou se Deus se esqueceu de você? Pois saiba, o silêncio não significa ausência. O silêncio pode ser justamente o palco onde Deus prepara algo maior do que você imagina. É como se Deus dissesse: espere, eu ainda não terminei. Estou construindo algo que você não consegue ver agora. Assim era com Zacarias e Isabel. Eles não sabiam, mas a dor que carregavam seria justamente o cenário escolhido pelo céu para mostrar que nada é impossível para Deus. Certo dia, algo que parecia pequeno aconteceu, mas que mudaria tudo. Zacarias foi sorteado para oferecer incenso no templo do Senhor, em Jerusalém. Agora, você pode pensar, um sorteio, apenas isso. Mas não era simples assim.
Naquele tempo, havia milhares de sacerdotes em Israel. Eles eram divididos em 24 grupos, cada um servindo apenas uma semana, 2 vezes por ano. Ou seja, a maioria dos sacerdotes passava a vida inteira esperando apenas alguns poucos dias de serviço no templo. E mesmo assim, dentro desses dias, era preciso ainda disputar no sorteio as funções mais importantes. Oferecer incenso não era uma tarefa comum, era considerado o ponto mais alto da vida sacerdotal. Um momento único, sagrado, memorável. Tanto que muitos passavam toda a sua vida esperando e morriam sem nunca ter essa honra. Era, em geral, uma oportunidade que acontecia apenas uma vez em toda a existência de um sacerdote. E naquele dia, o nome sorteado foi o de Zacarias. Não foi acaso, não foi coincidência, foi providência divina. Imagine o coração de Zacarias ao ouvir seu nome. Talvez tenha se lembrado de todos os anos de espera, de todas as orações silenciosas. Agora, diante dele, estava a chance de entrar no lugar santo e representar toda a nação diante do trono invisível de Deus. Enquanto a multidão se reunia do lado de fora em oração, Zacarias atravessava os pátios do templo. Os corredores de pedra ecoavam seus passos. O murmúrio das orações do povo ficava para trás, até que o silêncio começou a envolvê-lo. Seu coração devia bater forte. Ele carregava o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, a honra de ser o mediador entre o clamor de Israel e o Deus Todo-Poderoso. Então, ele entrou no lugar santo. E aqui eu peço que você imagine a cena comigo. A luz dourada do candelabro iluminava o ambiente com um brilho suave e quente, projetando sombras dançantes nas paredes. À direita, a mesa com os pães da proposição lembrava, como um símbolo silencioso, a fidelidade de Deus para com Israel. À esquerda, o candelabro de 7 hastes ardia, chamas firmes representando a presença constante do Senhor. E bem à frente, diante do véu grosso que separava o Santo do Santíssimo, estava o altar do incenso. Era dali que a fumaça se erguia, subindo como um sinal visível das orações do povo chegando ao céu. Cada fio de fumaça era como uma súplica, como um clamor coletivo pedindo: Senhor, envia o Messias, rompe o silêncio. Zacarias estava sozinho. Nenhum outro sacerdote podia acompanhá-lo naquele momento. Ali, apenas ele e Deus. Ali o sacerdote representava toda a nação diante do trono invisível do Altíssimo. Seus lábios talvez murmurassem uma súplica silenciosa. Senhor, lembra-te de nós. Não nos abandones. Cumpre a promessa. Envia o Salvador. O ar estava denso com o perfume doce do incenso queimando. As chamas crepitavam suavemente e a fumaça subia em espirais, enchendo o espaço com um mistério quase palpável. Cada detalhe transmitia reverência, santidade, expectativa. E enquanto a multidão se reunia do lado de fora, em oração, dentro do lugar santo, o destino da história estava prestes a mudar. Era um momento solene, profundo, carregado de significado espiritual. E foi exatamente ali, nesse ambiente de silêncio e oração, que algo extraordinário aconteceu. Depois de 400 anos sem voz profética, o céu estava prestes a falar de novo. De repente, no meio do silêncio solene, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz diferente brilhou dentro do lugar santo. Não era a chama do candelabro. Não era o reflexo dourado dos utensílios. Era uma luz que vinha de outro lugar. Uma luz viva. À direita do altar do incenso, uma figura apareceu. Zacarias piscou os olhos, tentando entender o que via. Não era um sacerdote, não era um homem comum. Era um anjo. O corpo de Zacarias se arrepiou inteiro. Seus músculos ficaram rígidos, como se um medo o tivesse paralisado. O coração disparou. As mãos tremiam.
Sua mente tentava compreender a visão, mas o medo era maior do que qualquer raciocínio. A Bíblia diz que ele ficou perturbado e dominado pelo pavor. E talvez você entenda essa sensação. Já passou por algo tão inesperado, tão maior do que você, que sua reação foi tremer? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Zacarias. Mas o anjo falou, e sua voz era firme, cheia de autoridade, mas também transmitia paz. Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Sua esposa, Isabel, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Tente sentir o peso dessas palavras. Um casal idoso, uma mulher considerada estéril, e de repente, a promessa de um filho. Mas não era apenas isso. O anjo não anunciava apenas um nascimento improvável. Ele revelava um propósito, um destino. Ele será motivo de alegria e prazer para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Ele será grande diante do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará muitos em Israel voltarem para o Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e preparar um povo bem disposto para o Senhor. Cada frase ressoava como trovão dentro de Zacarias. Não era apenas a promessa de um filho, era a revelação de que aquele menino teria uma missão profética. Seu filho seria a voz que anunciaria a chegada do Messias. E aqui vale lembrar, as antigas profecias agora ganhavam vida diante dele. Séculos antes, Isaías havia proclamado: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E Malaquias confirmara: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Agora estava claro. O filho tão esperado não seria apenas a alegria da família, seria o mensageiro que prepararia Israel para o Messias. Você consegue imaginar o coração de Zacarias? De um lado, o choque da presença angelical, de outro, a emoção de ouvir que suas orações antigas não tinham sido esquecidas. Cada lágrima derramada, cada noite em silêncio, cada súplica estavam sendo respondidas naquele instante. E percebam um detalhe poderoso. Depois de 400 anos de silêncio, Deus escolheu falar novamente. E a primeira palavra não foi para um rei, não foi para um general romano, não foi sequer para um grande profeta diante da multidão. Foi para um sacerdote idoso, sozinho, diante do altar do incenso. Isso nos mostra algo profundo. Deus não precisa de palcos grandiosos para cumprir seus planos. Ele não procura as multidões primeiro. Ele olha para o coração. E muitas vezes escolhe os lugares escondidos, as pessoas improváveis para revelar o seu poder. Zacarias não sabia, mas naquele momento, diante da fumaça do incenso e do brilho celestial de Gabriel, a história estava mudando. O silêncio dos céus havia sido rompido, e nada seria como antes. Zacarias ouviu cada palavra do anjo, mas sua mente ainda lutava contra o impossível. Era como se o coração quisesse acreditar, mas a razão gritasse: isso não é possível. Ele olhou para si mesmo. Um homem idoso. Os cabelos brancos já denunciavam os anos. As mãos carregavam a marca do tempo. E olhou para Isabel, sua esposa, também avançada em idade, um ventre que nunca havia gerado vida. E, em meio ao espanto, as palavras escaparam de seus lábios. Como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher já tem idade avançada. Você percebe? O anjo havia trazido uma mensagem direta do céu, uma resposta aguardada por décadas. Mas Zacarias olhou para as limitações humanas. Em vez de enxergar a promessa, viu apenas os obstáculos.
E talvez isso soe familiar para você. Quantas vezes Deus já colocou diante de você uma promessa clara, mas sua mente disse, não pode ser comigo? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e esquecemos que o Deus que promete é maior que a realidade que vemos? Zacarias não estava sendo malicioso, não estava zombando, mas estava preso à lógica humana. E a lógica sem fé não consegue compreender os milagres de Deus. Então o anjo respondeu, mas desta vez não apenas com promessa. Ele se apresentou com autoridade. Eu sou Gabriel, que estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Imagine ouvir isso. Não era um anjo qualquer, não era uma visão confusa. Era Gabriel, mensageiro celestial, aquele que serve diante do próprio trono do Altíssimo. E mesmo assim, Zacarias havia duvidado. Por isso o anjo declarou, e agora você ficará mudo, sem poder falar, até o dia em que isso acontecer. Isso porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. O silêncio de Zacarias se tornou um sinal. Sua voz foi calada, assim como Israel havia vivido séculos de silêncio profético. Era como se Deus estivesse mostrando algo profundo. Sua palavra não depende da fé humana para se cumprir. Mesmo quando vacilamos, ele continua fiel. Do lado de fora, o povo aguardava. Eles sabiam que a oferta de incenso era rápida, mas Zacarias demorava mais do que o normal. O murmúrio da multidão crescia. Por que ele não sai? O que terá acontecido? Quando finalmente apareceu, seus olhos estavam diferentes. Ele gesticulava, fazia sinais com as mãos, mas não conseguia pronunciar uma única palavra. E todos entenderam. Ele havia tido uma visão. O impacto deve ter sido enorme. Um sacerdote que entrou falando, saiu em silêncio. Um homem que servia ao povo com orações, agora só conseguia apontar com gestos. Terminados os dias de seu serviço, Zacarias voltou para casa em silêncio. Nenhuma palavra saiu de sua boca, mas dentro de si carregava uma promessa viva. Uma promessa que não poderia ser impedida, nem mesmo por sua incredulidade. E aqui vai uma pergunta para você. Quantas vezes o medo já calou sua fé? Quantas vezes você duvidou do que Deus pode fazer? Quantas vezes sua boca declarou, não dá, é tarde demais, não tem saída, enquanto o céu já tinha decretado vitória? A história de Zacarias nos lembra de algo essencial. O Senhor é capaz de agir mesmo quando nós hesitamos. Nossas dúvidas não anulam o poder de Deus. O que Ele promete, Ele cumpre, sempre. E ainda que nossa voz falhe, a palavra dEle nunca falha. Pouco tempo depois do encontro de Zacarias com o anjo Gabriel, a promessa começou a se cumprir. Isabel, aquela que por tantos anos foi chamada de estéril, engravidou. Sim, o impossível agora crescia dentro dela. Um ventre que por décadas permaneceu vazio, agora era o lugar onde a vida florescia. A mulher que carregava vergonha diante do povo, agora carregava honra diante de todos. Aquela que chorava em silêncio, agora se tornava testemunho vivo da fidelidade de Deus. E Isabel declarou com gratidão: isto é obra do Senhor. Ele olhou para mim com favor e tirou de sobre mim a humilhação diante do povo. Que virada poderosa! A mesma boca que tantas vezes deve ter suspirado em tristeza, agora se enchia de louvor. O mesmo ventre que parecia condenado à esterilidade, agora pulsava de vida. Era a prova incontestável de que Deus nunca se esquece dos que confiam nele. Na cultura judaica, a maternidade era considerada a maior honra de uma mulher. Ser mãe era sinal de bênção, de aprovação divina.
Por isso, a esterilidade trazia não apenas dor íntima, mas vergonha pública. Quantos olhares Isabel deve ter suportado? Quantas conversas atravessadas? Quantas vezes foi julgada em silêncio, como se carregasse um pecado escondido? Mas agora o próprio Deus desfazia todo o estigma. Ele mostrava diante de todos que Isabel não havia sido esquecida. A promessa chegava no tempo dele, e o tempo dele sempre é perfeito. Isabel se recolheu por 5 meses, não porque tivesse medo, mas porque queria guardar em silêncio o milagre que florescia dentro dela. Cada dia era uma lembrança viva de que Deus é fiel. Cada movimento em seu ventre era como uma canção de esperança. A cada amanhecer, Isabel acordava sabendo: as promessas de Deus se cumprem mesmo quando parecem atrasadas. E aqui cabe uma pergunta para você. Já viveu algo assim? Um tempo em que parecia que era tarde demais? Quando todos diziam não tem mais jeito? E de repente, Deus surpreendeu você? É como se ele sussurrasse: eu ainda tenho a última palavra. O corpo idoso de Isabel se tornava um sermão vivo, sem precisar subir em púlpitos, sem escrever livros. Apenas vivendo, ela já era mensagem. O que antes era vergonha, agora se transformava em honra. O que antes era silêncio, agora se transformava em testemunho. E não era apenas sobre Isabel. O que acontecia com ela era um sinal para toda a nação. O céu estava em movimento. Deus havia rompido o silêncio. As engrenagens da salvação estavam em ação. O Messias estava próximo. Mas essa era apenas a primeira parte da história. Se Isabel, em sua velhice, experimentava o milagre da maternidade, algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. Se o ventre estéril agora carregava vida, o que dizer de uma jovem virgem que seria escolhida para carregar o Filho do Altíssimo? 6 meses depois, o mesmo anjo que falou com Zacarias seria enviado novamente. Mas não a um sacerdote idoso, não em um templo majestoso, e sim a uma jovem simples, em uma vila sem prestígio chamada Nazaré. O palco da história estava prestes a mudar. Do silêncio da velhice para o frescor da juventude, de Jerusalém para Nazaré, de Isabel para Maria. Enquanto Isabel experimentava o milagre de carregar em seu ventre um filho na velhice, Deus já preparava o próximo passo do seu plano. 6 meses depois, o anjo Gabriel foi novamente enviado pelo céu. Mas desta vez, não apareceu no templo majestoso de Jerusalém, não diante de sacerdotes respeitados, não entre muros sagrados e incenso perfumado. Ele foi a uma pequena vila, perdida entre as colinas da Galileia, Nazaré. Nazaré não tinha prestígio algum. Não era centro religioso, não era polo comercial, não era rota importante de comércio, nem guardava em si riquezas históricas. Era apenas uma aldeia simples, com poucas casas de pedra, ruas de terra batida e gente humilde, que trabalhava duro para sobreviver. Tão irrelevante que, anos mais tarde, Natanael perguntaria com ironia: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E esse pensamento não era apenas de Natanael, era o sentimento comum dos judeus. A vila carregava a fama de ser um lugar sem importância, quase esquecido. Aos olhos humanos, nada grandioso poderia nascer dali. Mas é exatamente assim que Deus costuma agir. Ele escolhe os improváveis para confundir os sábios. Ele revela seu poder onde ninguém espera encontrá-lo. Quando o mundo olha para Jerusalém, Deus olha para Nazaré. Quando os homens buscam pompa e títulos, ele encontra graça em corações escondidos. Enquanto Jerusalém vibrava com suas cerimônias religiosas, cheias de rituais e tradição, enquanto Roma exibia sua glória militar, com legiões marchando e governadores sentados em tronos de mármore, o céu olhava para uma vila de casas baixas, telhados simples e hortas pequenas nos quintais. As manhãs em Nazaré eram marcadas pelo barulho das crianças correndo descalças nas ruas de terra,
As mulheres iam ao poço com cântaros de barro, conversando enquanto carregavam água. Os homens trabalhavam como artesãos, camponeses e carpinteiros, usando ferramentas simples, suando sob o sol da Galileia. Era ali, nesse cenário humilde, longe dos olhos do mundo, que Deus decidiu abrir o maior capítulo da história. E esse contraste é poderoso, não é? Os homens olham para o que é grande, rico e impressionante. Eles valorizam títulos, poder e influência. Mas Deus olha para o coração. Ele não se impressiona com palácios nem com templos. Ele procura corações dispostos a obedecer. E em Nazaré havia uma jovem cujo coração estava pronto para dizer sim ao impossível. Você já percebeu como Deus trabalha assim também em nossa vida? Às vezes esperamos que a resposta venha de lugares grandiosos, de pessoas influentes, de circunstâncias poderosas. Mas muitas vezes Deus age no escondido. Ele move peças que ninguém vê, em lugares que ninguém nota. E quando tudo parece pequeno e irrelevante, é justamente ali que ele revela a sua glória. Se Jerusalém representava a religião organizada e Roma representava o poder político e militar, Nazaré representava a simplicidade, a vida comum, o dia a dia sem brilho. E foi dali que viria a maior revelação da história. Em Nazaré vivia uma jovem chamada Maria. Aos olhos do mundo, ela era apenas mais uma entre tantas adolescentes judias. Não tinha títulos, não tinha riquezas, não tinha prestígio. Mas os olhos de Deus estavam sobre ela. Maria era muito jovem. Os estudiosos acreditam que tinha entre 14 e 16 anos. Hoje, isso pode parecer cedo demais, mas naquela cultura era comum que as moças se casassem logo após a puberdade. O casamento trazia estabilidade, garantia de descendência e continuidade da família, algo extremamente valorizado pelo povo de Israel. Maria estava prometida em casamento a José, um carpinteiro, descendente da linhagem do rei Davi. Esse detalhe era essencial. Os profetas já haviam anunciado que o Messias viria da casa de Davi. Ao mencionar José, as escrituras já mostravam que a promessa estava se aproximando. José era chamado de carpinteiro. Mas no original grego, a palavra usada é tekton, que descreve mais do que alguém que apenas trabalha com madeira. Era um artesão, acostumado também a lidar com pedras, a construir casas simples, a sustentar a vida com esforço manual. Não era rico, não vivia em palácios, mas era um homem trabalhador, honesto e respeitado em sua comunidade. Maria, por sua vez, levava uma vida simples. Não era diferente das demais jovens do vilarejo. Ela provavelmente ajudava nos afazeres da casa, buscava água no poço, moía grãos para preparar o pão, cuidava das pequenas tarefas que mantinham a família de pé. Seus dias eram marcados por rotinas humildes: varrer o chão de terra batida, acender a lamparina ao cair da noite, costurar roupas gastas pelo tempo. Nada em sua rotina chamava a atenção do mundo. Não havia luxo, não havia destaque. Era apenas a vida comum de uma vila esquecida. Mas foi justamente ali, em meio à normalidade do cotidiano, que Deus decidiu agir. É impressionante como o céu se move muitas vezes quando menos esperamos. Enquanto Maria fazia o que parecia comum, o extraordinário já se aproximava. Enquanto ela seguia sua rotina, o céu já a havia escolhido para carregar o maior dos milagres. Você percebe a força disso? Deus não precisa de palácios nem de títulos para realizar seus planos. Ele não busca os grandes nomes ou os influentes do mundo. Ele procura corações dispostos. E Maria tinha esse coração. Humilde, sincero, pronto para obedecer, mesmo sem entender completamente. Aos olhos dos homens, ela era apenas mais uma jovem anônima, mas para Deus, era a escolhida para carregar o Salvador. E aqui vai uma reflexão para você. Quantas vezes você se sente pequeno, invisível, sem importância,
saiba que Deus vê o que ninguém vê. Ele olha para o coração. E muitas vezes é justamente nos lugares esquecidos, com pessoas comuns, que ele revela a sua glória. Maria estava prestes a viver o extraordinário, mas naquele momento ainda não fazia ideia do que estava para acontecer. E talvez seja exatamente isso que torna a sua história tão linda. Ela vivia o simples quando foi surpreendida pelo Eterno. Era um dia comum em Nazaré. Maria talvez estivesse varrendo a pequena casa, preparando algo simples para comer ou talvez em oração silenciosa, agradecendo a Deus pelo dia. Tudo parecia normal. O mesmo sol sobre as colinas, o mesmo barulho distante das crianças brincando na rua, o mesmo cheiro de pão assado vindo de alguma casa vizinha. Mas, de repente, o céu invadiu a terra. O anjo Gabriel apareceu diante dela. Imagine a cena comigo. Uma jovem sozinha em sua casa e, de repente, o ambiente se ilumina com uma luz que não vinha de lamparina alguma. Era uma luz celestial, diferente, viva, que parecia envolver cada canto do cômodo. Uma presença tão imponente, tão sobrenatural, que o coração dispara e as pernas mal conseguem sustentar o corpo. E o anjo falou: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada, não porque fosse incrédula, mas porque nunca imaginara ouvir palavras tão grandiosas. Quem era ela? Uma jovem sem títulos, sem riquezas, vivendo em uma vila esquecida e ainda assim chamada de agraciada. Era como se as palavras do anjo ecoassem e se chocassem contra sua própria visão de si mesma. Seu coração se encheu de espanto e sua mente se encheu de perguntas. Talvez tenha dado um passo para trás, talvez tenha levado a mão ao peito, tentando compreender. Por que eu? O que está acontecendo? O que essas palavras significam? O anjo percebeu sua reação e disse novamente, agora com voz firme, mas cheia de ternura: "Não tenha medo, Maria. Você foi escolhida por Deus." Escolhida. Essa palavra deve ter ressoado profundamente em sua alma. Não rejeitada, não esquecida, mas escolhida. E então, Gabriel revelou o mistério. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Essas palavras ecoaram como o som de trombetas na história. Promessas antigas estavam se cumprindo diante dela. O trono de Davi, prometido séculos antes, agora estava vivo. E aquele que nasceria não seria apenas um rei terreno, limitado por fronteiras e pelo tempo. Ele seria o Filho do Altíssimo, o Rei eterno. Você consegue imaginar o coração de Maria naquele momento? Um turbilhão de emoções tomava conta dela. Medo, surpresa, reverência, dúvida e, ao mesmo tempo, uma paz estranha que não vinha de lógica, mas da presença de Deus. Tudo mudou em um instante. Deus havia falado e nada seria como antes. E aqui vai uma reflexão para você. Quantas vezes na sua vida você também foi surpreendido por algo que parecia maior do que você podia suportar? Algo que você não esperava, que mudou tudo em um piscar de olhos. Maria nos ensina que, mesmo quando não entendemos, a presença de Deus nos sustenta. O céu havia rompido o silêncio. E a mensagem não foi para um rei em um palácio, nem para um sacerdote no templo, mas para uma jovem, simples, em uma casa comum. Deus escolheu Maria, e através dela, o Salvador viria ao mundo. Maria ouviu atentamente as palavras do anjo. Cada frase parecia ecoar dentro dela como um trovão suave. Você dará à luz um filho. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Seu coração batia acelerado. As mãos talvez estivessem trêmulas,
os olhos cheios de espanto. E com humildade, ela fez a pergunta que qualquer um faria: como acontecerá isso se eu sou virgem? Não era incredulidade, não era falta de fé. Era uma dúvida sincera, a busca por entender como algo tão impossível poderia se tornar realidade. E aqui está algo lindo. Deus não rejeita perguntas honestas. Quando o coração é humilde e sincero, ele responde. Então Gabriel revelou o mistério mais profundo da fé. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Essas palavras revelavam algo extraordinário. Não seria um processo humano, não dependeria da vontade de homem algum. Não seria fruto da lógica, da biologia ou da ciência humana. Seria obra direta do Espírito Santo. Maria seria envolvida pela presença do Altíssimo. A sombra do poder de Deus repousaria sobre ela. E o que surgiria de seu ventre seria santo, separado, divino, o Filho de Deus. Você consegue imaginar o impacto dessa revelação? Maria não estava apenas recebendo uma notícia pessoal. Ela estava ouvindo sobre o maior mistério da história da humanidade. O Deus eterno viria a habitar em forma humana. E como se quisesse reforçar a fé de Maria, o anjo acrescentou mais um detalhe. Também Isabel, sua parenta, terá um filho em sua velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Porque para Deus, nada é impossível. Duas histórias unidas pela mesma promessa. Uma idosa estéril, uma jovem virgem. 2 milagres improváveis, mas absolutamente reais, porque Deus havia decidido agir. Você percebe a beleza disso? O impossível humano estava sendo quebrado diante dos olhos de Maria. Deus estava mostrando que não há limites para o seu poder. E a fé de Maria foi fortalecida pela lembrança do milagre em Isabel. E aqui fica a lição para nós. Quantas vezes olhamos para as limitações e pensamos, isso nunca vai acontecer. Mas diante do Altíssimo, nada é impossível. O que parece improvável para os homens é totalmente possível para Deus. Naquele instante, Maria já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que antes era rotina simples em Nazaré, agora se transformava no palco do maior milagre da história da humanidade. Deus estava prestes a se fazer carne, e Maria seria o ventre escolhido para esse milagre eterno. Maria havia ouvido o impossível. Um filho. Não apenas um filho comum, mas o Filho do Altíssimo. A promessa mais incrível já revelada a alguém. E ao mesmo tempo somente podia imaginar o que viria depois. Ela sabia que sua decisão não seria simples. No costume judaico, o noivado, chamado eruzim, tinha o peso do próprio casamento. Não era como hoje, em que um noivado pode ser rompido de forma privada. Naquela cultura, romper o compromisso era algo público, vergonhoso e, em muitos casos, perigoso. Se uma noiva fosse acusada de infidelidade, poderia ser julgada severamente. A lei de Moisés previa a morte por apedrejamento nesses casos. Mesmo que a pena máxima não fosse aplicada, no mínimo ela seria rejeitada. Sua família viveria em desonra. Seu nome seria manchado para sempre. Maria sabia de tudo isso. Sabia que sua reputação poderia ser destruída. Sabia que José, seu noivo, teria todos os motivos para desconfiar dela. Sabia que as vizinhas sussurrariam, que a comunidade a julgaria, que sua vida poderia se tornar um fardo de vergonha. E ainda assim, ela respondeu ao anjo com firmeza e entrega. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra.
Esse é um dos maiores atos de fé registrados na história. Não foi apenas aceitar uma promessa bonita. Foi se entregar a um plano que poderia lhe custar tudo: sua honra, seu noivado, sua família e até sua própria vida. Mas Maria entendeu algo profundo. Quando Deus chama, Ele também sustenta. Aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. E mesmo que o caminho fosse cheio de riscos, a presença de Deus seria suficiente para guiá-la. E aqui está uma reflexão para nós. Quantas vezes Deus nos pede algo que parece arriscado demais? Quantas vezes pensamos primeiro nas consequências antes mesmo de confiar na promessa? Quantas vezes o medo do que as pessoas vão pensar nos impede de obedecer? Maria nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de medo. É a decisão de obedecer apesar do medo. É dizer sim, mesmo sem ter todas as respostas. Ela não sabia como José reagiria, não sabia como seria olhada pela vizinhança, não sabia como suportaria os comentários, os olhares, os julgamentos, mas sabia que a palavra do Senhor é fiel, e isso bastava. Seu sim ecoa até hoje como exemplo de coragem, confiança e entrega. Não foi apenas uma resposta dita em um instante. Foi uma decisão que marcaria todos os dias de sua vida. E é por isso que gerações a chamam bem-aventurada. E aqui vai uma pergunta para você. O que Deus tem pedido a você que parece arriscado demais? Existe algo que você tem medo de perder se obedecer? Maria nos mostra que o caminho da fé pode custar muito, mas nos leva a viver o extraordinário. Maria havia dito seu sim ao Senhor. Mas havia alguém que ainda não entendia o que estava acontecendo: José. Ele era um homem justo, descendente da linhagem do rei Davi. Carpinteiro simples, mas respeitado em sua comunidade. Vivia do trabalho das próprias mãos, sustentava-se com dignidade e tinha diante de si um futuro honrado ao lado da jovem com quem estava prometido em casamento. Mas, de repente, tudo mudou. Maria estava grávida. E José sabia. Não era o pai daquela criança. Imagine a dor que ele sentiu. O coração apertado, a mente cheia de perguntas sem respostas. O que teria acontecido? Como a mulher em quem ele confiava podia estar esperando um filho que não era dele? As leis da época eram duras. Maria poderia ser acusada de adultério. E a pena para isso poderia ser severa, até mesmo a morte por apedrejamento. José sabia disso. Ele conhecia a lei, sabia o que a sociedade esperava dele. Mas José não queria isso. Ele a amava. E mesmo sem entender, decidiu agir em silêncio. Planejou romper o noivado em segredo, para poupá-la da vergonha pública. Você percebe a nobreza dessa decisão? Ele preferiu carregar a dor sozinho, a expor Maria ao desprezo da comunidade. Era um homem de justiça, mas também de misericórdia. Equilibrava a obediência à lei com a compaixão no coração. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Um momento em que tudo dentro de você gritava por explicações, mas em vez de agir com raiva, você escolheu o caminho do silêncio, da dignidade, do amor. Esse era o coração de José. Mas, naquela mesma noite, enquanto José refletia em silêncio, o céu interveio. Em sonho, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essas palavras foram como luz dissipando as trevas. O anjo não apenas explicou o milagre, mas lembrou José de quem ele era: filho de Davi. Esse título não era detalhe, era a chave que o conectava diretamente às promessas antigas. O trono eterno anunciado pelos profetas passava também pela sua linhagem. E José entendeu. Deus estava agindo. Maria não havia traído a sua confiança. Ela havia sido escolhida para carregar o Salvador. E ele, José,
havia sido chamado para ser o guardião terreno do Filho de Deus. Ao despertar, não hesitou. Obedeceu imediatamente. Recebeu Maria como esposa e assumiu diante da sociedade uma responsabilidade que não era dele por natureza, mas que lhe fora dada por Deus. José nos ensina algo precioso. A fé verdadeira, muitas vezes, não está em discursos, mas em atitudes silenciosas. Ele não subiu em púlpitos, não saiu gritando sua versão da história, não exigiu provas diante da comunidade. Apenas confiou e obedeceu. E aqui está uma reflexão para nós. Quantas vezes Deus nos pede passos de fé que parecem ilógicos aos olhos humanos? Quantas vezes precisamos escolher entre a lógica da sociedade e a obediência ao Senhor? José nos mostra que fé de verdade não é falar muito, é obedecer mesmo em silêncio. As palavras do anjo ainda ecoavam no coração de Maria. Também Isabel, sua parenta, está grávida em sua velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Maria não conseguia parar de pensar nisso. Se Deus havia feito o impossível com Isabel, então o que ela mesma vivia era ainda mais real. Se a estéril concebera, então a virgem também poderia conceber. O impossível já não era barreira, era hora de ver com seus próprios olhos. Era hora de compartilhar o milagre com alguém que também tinha sido tocado pelo céu. Sem perder tempo, Maria se preparou para a viagem. Deixou Nazaré e seguiu em direção às montanhas da Judéia, onde Isabel vivia com Zacarias. A viagem não era curta, nem fácil. Cerca de 100 quilômetros separavam as duas cidades. E o caminho não era plano. Vales, colinas, trilhas poeirentas e cheias de pedras tornavam cada passo um desafio. Imagine Maria caminhando sobre o sol quente, talvez juntando-se a uma caravana de viajantes para maior segurança contra salteadores. Os pés cansados, a poeira levantando do chão, as roupas simples de linho coladas à pele pelo suor. Mas ainda assim, seus passos eram firmes, porque ela não andava apenas por um caminho terreno. Andava em direção ao cumprimento da promessa. Durante o dia, o calor era sufocante. O sol da Galileia queimava forte. À noite, o frio das colinas cortava a pele. Mas nada disso a deteve. Maria carregava dentro de si a promessa viva de Deus, e cada passo era sustentado pela fé. Talvez na sua mente as palavras do anjo se repetissem como uma canção suave que embalava sua coragem. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Você já viveu algo assim? Uma caminhada difícil, cheia de obstáculos, mas movida pela certeza de que Deus está conduzindo seus passos? É assim que Maria seguia. Não porque fosse fácil, mas porque o céu já havia confirmado. O impossível estava acontecendo. E a expectativa crescia a cada dia. O que Isabel diria quando a visse? Como seria esse encontro entre duas mulheres improváveis, mas escolhidas? O que sentiria ao ouvir a voz de sua parenta, agora também transformada em testemunho vivo da graça de Deus? Maria seguia com pressa, mas também com reverência. Sabia que dentro de si carregava mais do que um filho. Carregava o Salvador. E cada passo no caminho era, de certa forma, um anúncio silencioso. A promessa estava a caminho. Depois de dias de jornada, finalmente as colinas da Judéia surgiram no horizonte. A paisagem começava a mudar, anunciando que o destino estava próximo. As montanhas erguiam-se diante dela como testemunhas do que estava prestes a acontecer. O coração de Maria batia forte. Ela sabia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. E dessa vez, não seria apenas ela quem ouviria o eco da promessa. Isabel também veria. Também sentiria, também confirmaria o que o céu já havia decretado. Depois de dias de caminhada, Maria finalmente se aproximou da aldeia nas colinas da Judéia. Seus pés estavam cansados, marcados pela longa jornada. As sandálias estavam cobertas de poeira, mas seu coração pulsava de expectativa.
Cada passo era como um compasso marcando a batida da promessa que ela carregava dentro de si. As casas de pedra começaram a surgir diante de seus olhos. Simples, pequenas, mas acolhedoras. O cheiro de pão recém-assado talvez viesse de alguma chaminé. O vento das montanhas soprava, trazendo frescor após dias de calor e cansaço. A poeira da estrada ainda grudava em suas roupas, mas nada disso importava. Ali, bem perto, estava Isabel, sua parenta, sua amiga, agora também companheira de milagre. Maria respirou fundo. Talvez ajeitou o véu sobre a cabeça. Talvez enxugou discretamente o suor da longa viagem. O coração acelerado fazia cada gesto parecer carregado de significado. E então, finalmente, ela avistou a casa de Isabel. Uma casa simples, mas que seria palco de um encontro extraordinário. O que aconteceria dali em diante mudaria não apenas a vida daquelas duas mulheres, mas a história da humanidade. Dois ventres improváveis estavam prestes a se encontrar. Duas histórias distintas, mas entrelaçadas pela mesma mão divina. Um ventre idoso, antes estéril, agora pleno de vida. Um ventre jovem, virgem, agora carregando o Filho do Altíssimo. Dois milagres diferentes, mas unidos pelo mesmo Deus. O coração de Maria batia acelerado. Seus lábios estavam prontos para a saudação. E naquele instante, o céu se preparava para mais uma revelação. Mas isso é o que veremos no próximo capítulo dessa história. Porque às vezes, Deus nos deixa à beira do milagre apenas para aprendermos a esperar o momento certo de ver sua glória se manifestar. Agora eu quero te perguntar, você acredita que Deus ainda pode realizar milagres impossíveis nos dias de hoje? Escreva sua resposta nos comentários, vou ficar feliz em ler cada um deles. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar as próximas histórias, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Porque quanto mais espalhamos a mensagem, mais corações são transformados. E que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar hoje e sempre. Que Ele guarde sua família em cada passo da caminhada, assim como guiou os passos de Maria até a casa de Isabel. Amém.